Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rede Super o apóstolo César Bellucci. Apóstolo, seja muito bem-vindo aqui a Belo Horizonte, seja bem-vindo à Rede Super. Eu que agradeço, que Deus abençoe, é uma honra, é um prazer mais uma vez poder estar aqui falando um pouco mais da Palavra de Deus e abençoando a sua vida com algo tão especial que é a Palavra de Deus, falando sobre sabedoria profética. Apóstolo, antes de falarmos de sabedoria profética, a pergunta que não quer calar: é César Menotti? É Tomás Bellucci? Ou é César? Não, o pessoal confunde, né? Olha, César Bellucci, eu acredito que para jogador de tênis não daria, mas para cantor até que vai. Manda bem, né? A voz do apóstolo é impressionante, ele tem voz de locutor. Já foi locutor, apóstolo? Não, ainda não fui. Mas estou sendo hoje aqui, né? De alguma forma, exatamente, né? Agora, esse negócio de falar locutor, né? Ser locutor. Locução tem a ver com falar, com palavra. E parece que profecia tem a ver com isso, né, apóstolo? Literalmente, né? Porque a palavra expressada, a Bíblia diz assim, que toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Então, a partir da hora que eu me torno um locutor, vamos colocar assim, de uma profecia, ela só pode ser uma profecia real, palpável, visível, a partir da hora que a outra pessoa que está para receber pode ouvir. Né? Porque nem todo mundo tem a conexão de ouvir a voz de Deus. Interessante isso, apóstolo. E por isso que ele precisa de um interlocutor, alguém que seja o intermediador entre ele e Deus para entregar uma profecia. Bom, falar em profecia, inclusive, nós temos uma matéria sobre profecia. Nós vamos assistir e logo voltamos a conversar com o apóstolo sobre sabedoria profética. De acordo com o dicionário, profecia é o ato de predizer o futuro. Seria como um presságio de acontecimentos que ainda estão por vir. Na Bíblia, as profecias são mensagens vindas de Deus. O profeta em questão recebe a palavra e a transmite às pessoas à sua volta. E isso pode acontecer com várias finalidades. Entre elas, ensinar mais sobre o relacionamento de Deus com a humanidade, confrontar e alertar sobre o pecado vivido, ou mesmo guiar as pessoas em relação ao que devem fazer diante de uma situação. Nas Escrituras, podemos encontrar vários homens que desempenharam essa função, como Moisés e João Batista, e muitos acabaram sendo perseguidos pelo que diziam. Ainda hoje, as profecias são importantes na igreja, e é sobre os profetas dos dias de hoje que vamos saber a partir de agora. Pois é, profecia, né, profeta, profetiza. O senhor colocou, apóstolo, algo muito interessante, que a profecia é quase como um processo de comunicação, não é isso? Tem que haver uma interlocução. Vamos trabalhar em cima disso. Ok. Né? Na comunicação você tem o emissor, tem o receptor, tem uma mensagem. E a mensagem. Na profecia, o emissor é... Como é que é o processo? O emissor é Deus? O emissor é Deus e o transmissor sou eu ou você. Então, o profeta está ali como é que eu posso dizer? O receptor seria, né, o cristão, a cristã. Deus está transmitindo e ele usa um meio que seria esse profeta. Esse profeta, para ele receber o recado que vem da parte de Deus. Porque ele precisa estar conectado, né? É a mesma coisa, nós temos hoje uma rede infinita de Wi-Fi. Isso. Precisa de uma conexão. Você não está vendo, mas ela está aqui. É verdade. Ok? Se nós acessarmos agora o nosso celular aqui, abrirmos, nós vamos descobrir que há uma rede, o quê? De Wi-Fi aqui. Mas eu preciso de uma coisa. Ela está aqui, mas e a senha? Às vezes você sabe que tem a rede, mas você não tem o código. Se você não perguntar para quem tem a senha, como é que você vai conseguir acessar a rede? Então, muitas vezes, uma pessoa natural, normal, ele não tem a senha. Mas o profeta tem a senha. Por isso que ele consegue acessar essa rede infinita de download espiritual para falar com Deus. No Antigo Testamento, né, nós temos vários livros proféticos, né? Mas há um questionamento, várias pessoas dizem assim, existe profeta no Novo Testamento? Existe, apóstolo, no Novo? Eu vou te responder uma coisa básica e simples. O profeta morre, a profetisa morre, mas a profecia não morre. Perfeito. A profecia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia por si só, ela fala de geração a geração. É que as pessoas deixaram de ouvir a verdadeira profecia, a maior profecia, que é a palavra de Deus. Eu posso ser um homem ou pode haver uma mulher que ela seja
ela seja uma porta-voz de Deus. Eu posso ser um porta-voz de Deus. Mas toda vez que eu me conectar a essa rede, que nós falamos aqui, colocamos como uma rede de Wi-Fi, uma rede de download com Deus, eu não posso esquecer que mesmo essa rede, ela tem princípios. Você vê que eu falei para você que para acessar o Wi-Fi, eu preciso de uma senha, ok? Para nós acessarmos tanto essa área da palavra profética, eu preciso do quê? Qual é a senha? A palavra. A palavra é a senha. Porque toda profecia, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. Ah, bom ter colocado isso, porque é muito comum, apóstolo, pessoas terem resistência à palavra profética, porque é comum hoje em dia a pessoa dizer assim, eis que te digo, né, e começa com essa expressão, e fala algo dizendo que é uma profecia. Okay. E às vezes as pessoas ficam assim, será que isso é de Deus, não é? Você está colocando então um critério interessante aí, a Bíblia. A Bíblia, porque a Bíblia nos ensina tudo, a palavra de Deus, tudo que eu falar tem que estar na palavra. O que existe, a Bíblia fala em Ezequiel 12, a partir do versículo 21, que provérbio é esse que vocês têm na casa de Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada. Mas por que não dão em nada? Se você continuar lendo o texto até o final, você vai encontrar que ali você encontra alguém falando sobre revelações e profecias bajuladoras. Ou seja, a pessoa não vai para orar com o profeta para ouvir a voz de Deus. Ele vai para ouvir o que ele quer. E se fala o que não quer, já não quer saber mais do profeta. Não é de Deus, é da carne. Por quê? Porque ele não entendeu esse download espiritual, que antes dele procurar o profeta, ele precisa saber se esse profeta ele tem a senha. Qual é a senha? Se o que esse profeta vai falar está na palavra. Perfeito. Então, se está na palavra, com certeza aquilo que foi profetizado se cumpre, porque a Bíblia ela nos ensina que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Perfeito. A questão é que no passar do tempo, muitas pessoas deixaram de acreditar. E por que elas deixaram de acreditar? Porque, entenda bem, o papel de Deus, quando uma mulher ela não tem filho, ela é estéril, ou ela não podia ter filho, ou pode ter filho, o papel de Deus, o grande milagre da vida. O homem ou a mulher por si só consegue trazer a vida sem a ação de Deus? Não. Após Deus dar essa vida a essa mulher ou aquele homem, para que ele seja pai, para que ela seja mãe, algumas pessoas fazem a mesma coisa com a profecia. Ele joga a responsabilidade para Deus. Aquela criança que está sendo gerada no ventre, há uma responsabilidade da mãe para que essa criança venha o quê? Perfeita e saudável. Algumas pessoas sabem que por causa de alguma situação paterna ou materna, uma raiz de alguma situação, trouxe consequências para algumas gestações. Não todas dizendo bem, não todas, mas algumas sim, por um vício, por um erro. As pessoas recebem uma profecia, imagine só, é como eu engravidar de um sonho. No decorrer do caminho para viver essa promessa do sonho, entenda bem, se eu recebi um sonho, ele está falando de futuro. A Bíblia diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei o ferrolho de ferro. Quando Deus te faz uma promessa, através de uma profecia, que ela está encaixada na palavra, guarda bem, o que é muito interessante para você que está em casa. Sabe por que eu creio que vai se cumprir? Porque Deus não promete nada daquilo que Ele não foi visitar o meu futuro. Ah, sim, Ele conhece o futuro? Ele conhece o futuro. Perfeito. Ele é o mesmo ontem, hoje, será o quê? Eternamente. Amém. Porém, guarde o que eu vou lhe dizer e você que está em casa. Deus pode te revelar e te revelar de uma forma muito especial o sonho e o projeto, a trajetória com você. Ah, então tem uma responsabilidade humana grande nessa história aí, né, apóstolo? Grande. Porque às vezes a pessoa fala assim, a profecia foi falsa, a profecia foi furada, só que esquece que talvez tenha uma contrapartida, não uma contrapartida, uma ação humana aí no cumprimento. Mas tem, né? Porque a Bíblia fala, sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração. Esforça-te e tenha bom ânimo. Há sempre a nossa parte, né? Cristo morreu na cruz por nós, isso é inevitável. Sim. Mas pergunta a você, será que todos vão ser salvos? Mas ele morreu na cruz por todos, mas todos vão ser salvos? Infelizmente não, né? Por que não? Porque não aceitaram a Cristo. Ele tem o direito de escolha. Na trajetória, ele tem que fazer uma escolha. E eu falo para você e para todos que estão me ouvindo em casa e que querem uma resposta, quantas vezes você ouviu uma profecia que te machucou? Mas eu pergunto hoje, você prefere ser feliz ou ter razão?
Às vezes você está querendo, por causa de uma chateação ou por causa de uma falha humana que foi sua, dizer que profecia não é de Deus. Mas quando na verdade passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você devia ter olhado e analisado se essa profecia está na palavra. Veja só, Provérbios 24:3, diz assim: com sabedoria se edifica a casa, mas com inteligência ela é construída. Quer dizer, você pode ter tido sabedoria para ir buscar um grande homem de Deus, para orar com ele, uma grande mulher de Deus. Foi sabedoria, não foi? Eu quero uma direção, mas e a inteligência para manter aquilo? Essa parte é com a gente. Entendo. Então, eu recebi uma direção, mas eu preciso fazer a minha parte. Então, sabedoria profética é sempre que eu recebo algo da parte de Deus ou de alguém que foi usado por Deus, mas que está baseado no quê? Na palavra. No caso, além obviamente, né, isso está muito claro, né, de ser um profeta, uma profetisa que tem uma profecia baseada na palavra, como é que eu posso distinguir, além dessa evidência, o profeta bajulador do profeta de verdade, apóstolo? O profeta bajulador do profeta de verdade é que ele não negocia o seu dom. Ele não negocia. O profeta bajulador ou a profeta bajuladora é tipo assim, aquela pessoa está levando uma bala, um doce, uma compra, ou dá uma roupa para ela, ou dá um sapato para ele, e ele começa a ser o profeta bajulador, porque na hora de dizer a verdade que aquela pessoa precisa ouvir, que está na palavra, não diz. Não fala. Eu já vi situações de homens que estavam com problema no seu casamento, com luta no seu casamento, e eu vi homens me procurando e dizendo, olha, mas uma profeta orou por mim e disse que Deus mandou eu largar minha esposa porque ele vai me preparar outra para mim. Aí você olha um texto sem contexto, cria pretexto para heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Deus não destrói uma coisa para construir outra. Mas destruir um casamento para construir outro é absurdo. Ok? Então você não pode colocar Deus nisso. Isso aí é uma decisão que? Humana, né? Humana, do homem. E a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Você pode até ter tomado uma decisão por conta de ter alguém falado alguma coisa, mas seja você responsável em assumir que o erro foi seu. E por quê? Porque Deus é poderoso para restituir o dobro. Não é que Deus concordou com aquilo, mas a misericórdia dele não tem o quê? Fim. Essa misericórdia. Mas eu não posso, só porque eu quero tomar uma decisão, e uma decisão que eu vou tomar, se ela não estiver encaixada na palavra, eu tenho que ser homem, ou você que é mulher o suficiente para dizer, não, eu falhei. Eu tomei essa decisão, porque isso não está baseado no quê? Na palavra. Aí vamos colocar, alguém vai dizer, mas você vai pagar um preço. Que preço? Se Cristo pagou todo o preço na cruz do Calvário. O que Deus quer é que o homem ou a mulher, reconheça que a escolha foi dele, ele tomou a decisão. Ele é responsável, né? Ele é responsável que ele se arrependa. Se ele se arrepender, ainda que ele tenha começado errado, ele não vai terminar errado. Perfeito. Sabedoria profética, ela passa por dois lados, então. Por aquele que entrega a profecia e pelo que recebe. Vamos pensar no que entrega a profecia. Vamos lá. Quais os elementos que tem que ter alguém para desenvolver sabedoria profética? Eu visualizo bem, pelo que eu vivo a cada momento, que você tem que ter, primeiro, uma aliança com Deus. Uma aliança de intimidade, de não negociar o seu dom. Não negociar dom. Ou seja, se é uma palavra dura, você vai entregar. Lógico que a palavra dura, entregue no amor de Cristo, ela se torna doce como mel. Porque ela está baseada no quê? Na palavra. E na palavra a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Apóstolo, vamos fazer o seguinte, então. Eu quero segurar, porque eu estou curioso de saber esses elementos, né? Você está falando de não negociar o dom. Isso é muito importante. Então, para a gente explorar isso direitinho, vamos explorar isso no segundo bloco, tá joia? Okay. Nós vamos tomar uma aguinha e vamos voltar com esse negócio aí de não negociar o dom, que é muito importante. De volta com o programa Mente Aberta. Hoje recebo aqui no estúdio da Rede Super o apóstolo César Bellucci. Estamos conversando um papo muito rico sobre sabedoria profética. E no bloco anterior,
né, deixei uma pergunta que o apóstolo começou a responder, vai concluir agora, sobre essa questão dos elementos que compõem, né, desses dois lados aí, de quem entrega a profecia e de quem recebe. Ambos têm que demonstrar sabedoria. Não é? E ele estava falando de um aspecto, eu tive que cortar, muito interessante, de não negociar o dom. Isso. Isso é tão sério, apóstolo, né? O profeta às vezes pode negociar o seu dom, né? Com certeza que pode negociar o seu dom. Alguns homens na Bíblia nós enxergamos que eles negociaram o seu dom. E alguns outros que estavam sendo mentoreados por profeta também negociaram o seu dom. Você está citando o Geazi? Geazi, por exemplo, ele tinha uma grande referência de uma pessoa, o referencial do profeta. Mas ele preferiu o quê? Negociar o dom. Preferiu a lepra. O que eu quero dizer? É algo tão interessante que eu te disse no bloco que nós passamos agora, que a responsabilidade do profeta está em aliança com Deus. Isso. Intimidade com Deus. Mas olha bem, nós falamos sobre download, nós falamos sobre o que? O rede Wi-Fi. Vamos lá. O profeta também tem uma responsabilidade muito grande, tem acontecido isso em quase todo o Brasil. A rede Wi-Fi tem uma hora que ela corta, tem uma hora que ela falha, sim ou não? Tem. Você tenta acessar, Isso, mas não infelizmente, consegue. você está sem sinal. O profeta também. Só que tem profetas que querem, mesmo sem ter Fingir que tá online. a rede infinita de Deus, para ele não ficar sem uma resposta, mal na fita, ele sai falando. É verdade. Falando aquilo que o quê? Tá Que Deus não colocou na sua boca. Entendo. Né? Por isso que eu disse, toda palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia. Por isso que alguns que eram para ser reconhecidos como profeta no Brasil, ao ponto de serem levados a níveis de excelência para estar no palácio como os antigos estiveram, porque se nós olharmos os antigos reis, eles sempre tinham um profeta perto, não tinha? Sempre. Porque profetas não negociavam. A maioria. Hoje, o nosso governo ele está no caos que está porque homens que não têm intimidade com Deus, homens que não têm aliança. Salmo 51 fala algo muito especial. Como eles ouvirão se não tem conexão? Como é que uma pessoa que nunca teve conexão com Deus vai ouvir? Então, ele precisa ouvir através de quê? Alguém que tenha. De um intermediador. E esses intermediadores, eles começaram a se perder. Eles precisam voltar à essência. Nós precisamos cada dia mais estar no centro da vontade de Deus. Esse download espiritual é uma rede infinita, mas eu preciso entender que eu sou homem como qualquer um outro, que eu tenho momentos que eu posso estar bem para acessar e momentos que não. Isso não quer dizer que eu perdi minha aliança com Deus, perdi o dom, mas as pessoas entram no automático. Para você entender, um belo dia eu fui orar com uma pessoa. Eu precisava de uma oração, e eu não sou de pedir oração, mas um pastor amigo meu disse, César, liga para tal pessoa. No momento que aquela mulher atendeu o telefone, ela, eu estou corrida, eu tenho que sair, eu tenho que pregar no lugar, nananana. Aí eu falei, não, irmã, era só uma oração, não queria nem te incomodar. Ela começou a orar dizendo, eis que te digo, minha serva, o tal do eis que te digo. É muito importante quando você diz, eis que te digo. O eis que te digo virou um jargão. E Deus não precisa dizer eis que te digo, Ele é Deus. O profeta fala por nome e em nome de Deus. Quem profetiza não é profeta. O profeta fala por nome em nome de Deus. Em nome de Deus. Ou seja, eu agora estou sendo um profeta para muitas pessoas. Você está sendo um profeta, abrindo esse espaço para que muitas pessoas, você pode liberar uma palavra profética. Eu não preciso só ter aquela coisa de eis que te digo. Também entendo que há momentos que Deus fala profecias que precisa da interpretação do que? Do lado espiritual. Perfeito. As línguas estranhas, né? Que precisam ser o quê? Interpretadas. Então, cada coisa, ela tem o seu tempo, ela tem o seu lugar. E quando a pessoa não sabe equilibrar tudo isso, vamos lá, ser bem claro, quem é que não gosta de ser aclamado? É uma gloriazinha, o ser humano adora, né, apóstolo? Você está falando, apóstolo, me corrija se eu estiver errado, eu lembrei de Moisés, depois que desceu do monte, com o rosto brilhando, né? E no Novo Testamento fala que ele continuou usando, porque depois que ele desceu, parece que ele usou um véu, não é isso? Porque o pessoal não aguentava nem chegar perto dele por causa da glória. No Novo Testamento tem um texto que fala assim que Moisés, acho que é em Coríntios, fala que Moisés, ele pisou na bola, porque a glória desvaneceu, quer dizer, o brilho sumiu, ele continuou com o véu. A gente tem apóstolo hoje, então, que está com véu
de apóstolo, mas perdeu a conexão desse Wi-Fi de Deus há muito tempo, né? Não só apóstolo, né? Mas em várias áreas, né? Em várias igrejas, desculpa, profeta, quer dizer. Profetas, tem vários que perderam essa conexão. Se você lembrar o que Davi fala sobre isso, é tão interessante que Davi fala assim: por eu não confessar os meus pecados, os meus ossos se enfraqueciam e se quebravam. É verdade. Em uma tradução. Olha que interessante. Só que nós encontramos que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de quem? De Deus. Porque Davi não tampava o seu rosto quando ele estava em Ele era pecado. transparente. Ele era transparente. Mas vem cá, desculpa, eu não quero cortar não, porque a gente está batendo um papo aqui, mas eu estou pensando, mas eu acho que quando eu falei apóstolo, eu estava pensando, muitos profetas, né? Tem muitas pessoas que foram usadas por Deus para profecia, sabe aquela coisa assim, meu Deus, como o Senhor me usou. E aí foi tão bom isso, que eu acho que a pessoa falou assim, mas se eu não simular pelo menos que Deus está me usando aqui, eu vou perder a companhia dessas pessoas, vou perder a admiração. Deve ser muito difícil, né, o apóstolo César? Querido, primeiro que nós não entramos em transe para profetizar. Então, quando eu vou te entregar uma palavra profética, eu sei o que eu estou fazendo. Então, essa pessoa, ele está errando consciente. Está simulando mesmo. E a Bíblia diz que Deus não trará o culpado por inocente. Aí tem mais. Ele é culpado, mas as outras pessoas que foram até ele também estão culpadas. Porque estão buscando... Porque quando elas ouviram aquela palavra, elas não confirmaram, né? Confirmaram na Bíblia. Então, existe o erro do profeta que não estava sendo usado por Deus e existe o erro do receptor, que não foi ver se a conexão estava realmente séria. E como é que ele vê que a conexão está séria? É confirmando na palavra, mas ele pode ver isso também na vida do dito profeta, da profetisa? Com certeza. Hoje você olha um pastor que ele vive a vida para a igreja, ele ama a sua igreja, o bispo, o apóstolo, o pastor, as obispas, e daqui a pouco ele dá a vida pela igreja ali. E aí daqui a pouco sai uma história, olha, profeta Doquinha em tal lugar, está disparando profecia para tudo quanto é lugar. Profeta não sei o quê. As pessoas deixam de ir na sua própria igreja para se alimentar, para ir atrás de uma pessoa que ele não sabe nem o estilo de vida dela. Ele não conhece o testemunho dela. Já diz no velho ditado, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Você tem um sacerdote que é espelho para você dia e noite, semana após semana. Vem uma pessoa e diz assim, conheci um homem. Mas quem é esse homem? Quem é essa mulher? Quem é eu ou você no amanhã, quando ninguém está perto? Essa que é a questão, né? Porque a vida com Deus tá no público, mas também está no nível privado, né? No nível privado. Então, quer dizer, é muito fácil quando a pessoa ela não te conhece para te examinar. Ou seja, eu estou aqui, por quê? Porque um líder espiritual que me abençoou para estar aqui conhece minha vida dentro da minha casa. Conhece minha intimidade com a minha esposa, com as minhas filhas, com a minha família. Ou seja, tem base para dizer, pode ir lá naquele programa, pode ir lá participar, porque naquele programa, Mente Aberta, eu sei que você realmente tem uma mente conectada com Deus. Perfeito. Apóstolo, eu estou pensando aqui, a gente conversando aqui, minha cabeça vai, que eu estou... lembrando do Novo Testamento, por exemplo, um texto que fala de que existem profetas, é o texto lá de Romanos 12, né? Paulo fala, né? Deus constituiu uns para evangelistas, não é isso? Não, minto. Mestres. Eu acho que é Efésios, agora eu confundi Efésios e Romanos. Sei que Paulo fala sobre isso. Agora, por exemplo, ele fala de mestres, exatamente. Romanos 12 fala de mestres, mas no outro texto do Efésios ele fala que ele colocou um para evangelistas, pastores, apóstolos e mestres. Então, por exemplo, o senhor é um apóstolo, né? Temos pessoas que são pastores, tem pessoas que são evangelistas. Um apóstolo, um pastor, um evangelista pode exercer o ministério profético ou tem que ter o título profeta na igreja local? Qual é a sua leitura sobre isso? A minha leitura é que todo mundo pode ser um transmissor de uma palavra profética. Ok? O ser profeta não é um exercício, não é uma vocação para todo mundo também. Mas eu posso ser boca profética. Ou seja, tem alguém aqui me assistindo, eu posso dizer para quem está em casa agora que o seu dia seja uma bênção. Amém. Eu fui uma boca profética. Agora, você profetizar algo sobre o futuro, sobre o passado e sobre o presente, você realmente tem que ser conectado àquela rede infinita e realmente você tem
uma unção liberada de reconhecimento. Porque o profeta, ele não é só ungido com óleo na cabeça. Porque é muito fácil. É muito fácil você derramar o óleo sobre a cabeça de alguém. O profeta, ele não é apenas uma unção derramada, ele é um reconhecimento. Esse reconhecimento vem através de pessoas, vidas, a qual Deus me usou para falar, usou outros para falar. Então, a testificação... Uma testificação. Entendo. Quer dizer, quando as pessoas começam a dizer aquela palavra que foi dada, foi uma palavra de profecia, a pessoa começa a se reconhecer, olha, Deus me usou como um profeta. Como um profeta. Mesmo que não tenha o título. O título, isso. Perfeito. Você foi um canal de bênção para aquele momento. E aí se perdeu essa conexão, por quê? Porque a minha mãe foi uma grande profetisa. Minha mãe, ela uma mulher que falava de manhã e à tarde acontecia. Minha mãe estava dentro de casa e dizia, filho, está chegando uma família, um senhor com mais 3 filhos, abre o portão. E nós dizíamos, mãe, não tem ninguém apertou a campainha. Abre, vai para o portão que está chegando. E nós íamos, parava o carro, descia o senhor e mais os 3 filhos. Que coisa. Então, era uma conexão muito forte com Deus, era algo muito impressionante. Mas, desde essa época da minha mãe também, aconteceu de muitas pessoas. Por quê? Você começa, se não tomar cuidado, o seu ego como profeta começa a ser amassageado. Eu entendo. E isso é que tem que ter o controle. Por quê? Senão você começa com aquilo que nós falamos alguns minutos atrás, a disparar coisas que é só para o quê? Amassagear o ego. Né? E isso tem que ter um certo controle. Então o cuidado é interessante estar falando, né? Ele pode ser bajulador, mas ele também tem que tomar cuidado de não se achar, né? Porque, na realidade, eu não quero ser grosseiro aqui, não, mas ele foi só um instrumento, né? Ele é um instrumento. Se eu partir, Deus levanta outro. Como eu disse, o profeta morre, a profetisa morre, mas a profecia não morre. E hoje em dia, estamos num Brasil sofrido, com tantos problemas políticos, econômicos, morais, infelizmente, né? A palavra profética e a profecia, né? E a sabedoria profética, ela está em que nível no Brasil hoje, a sua avaliação, apóstolo? Olha, de tudo que nós estamos vendo na nossa política de mudança e transformação, eu acredito que a palavra profética está tendo um peso e uma força muito grande. Porque no Brasil nós nunca imaginaríamos viver o que nós estamos vivendo, verdade. Ok? Que são pessoas que fizeram e cometeram os seus erros, começarem a pagar pelos seus erros. Mas por que isso? Está na palavra. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu sei que pode ter alguns líderes que vão me ouvir agora e vão ficar um pouco bravos, mas se o Brasil estava entrando no caos que entrou, a culpa é muito forte dos homens de Deus e de mulheres de Deus, que esqueceram do que estava na palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e o problema foi que nós cristãos evangélicos não queríamos nos envolver com política. Só que esquecemos que José foi colocado como quê? Governador no Egito. Daniel foi colocado como quê? Primeiro lá na boca do... Agora eu vou te dar uma experiência incrível. Só existiu 2 homens na Bíblia que tiveram o dom da profecia e o dom da sabedoria. José e Daniel. Olha que coisa. Estavam na política. Estavam na política. Então nós perdemos muito tempo por causa disso. Porque se você olhar, a Bíblia diz que após José revelar o sonho de Faraó, Faraó pergunta, por um acaso, acharemos um homem tão sábio e tão inteligente como esse? Ou seja, ele tem o dom profético, porque ele profetizou sobre o futuro. Perfeito. Ó, tá vindo anos de vaca magra, mas vem anos de vaca gorda. Se a gente souber cuidar, vai dar tudo certo. Perfeito. Mas tinha que ter alguém lá com sabedoria para fazer o quê? Administrar. Administrar. Vamos para Daniel. A Bíblia diz que Daniel, quando foi levado com Nabucodonosor, que ele foi levado como exilado, ele tinha apenas 17 anos de idade. Se você se recordar, a Bíblia diz que o rei Belsazar dá um banquete. Um banquete. 65 anos depois, o homem pode se esquecer de você, quem fez a promessa não. O rei Belsazar começa a mexer naquilo que não é dele, é de Deus. A Bíblia todos conhecem, começa a escrever numa parede, ele fica desesperado, a rainha entra e diz assim, fique tranquilo, há um homem em teu reino que tem o Espírito dos santos
deuses. Exatamente. E Daniel é honrado. Apóstolo, muito obrigado, querido. Quero agradecer demais por essa conversa, por ensinar para a gente sobre sabedoria profética. Que Deus continue te usando, viu? Amém. Para a glória de Deus, que Deus abençoe esse programa tão abençoado, sua vida, todos os ouvintes, que Deus te abençoe. E quero deixar uma palavra, Isaías 32:8. Os nobres projetam coisas nobres, por nobres atos eles perseveram. Se o que você faz em nome de Deus é nobre, vai perseverar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, apóstolo. Muito obrigado também você que assistiu esse programa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.